Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas e temos mais uma convidada. Hoje é mesa cheia de mulher, Ébile Rebouças. Mulher, vai ser um sonho de episódio, olha, um sonho de... Olha o que a Pro fez com a gente, mulher. Trouxe sonho para nós comer, eu sou louca por sonho e eu tô de dieta. Ave Maria, mas não vou nem me incumpridar muito aqui nessa saudação inicial não, porque hoje é assunto, viu? Tudo bem, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo bem, Inês Aparecida. A Inês já tá com o sonho dela, já foi. Já comeu o sonho dela. Eu já comi, estou totalmente sem sonho, principalmente nesse ano de eleição, estou totalmente sem sonhos. O meu já comi. Paula, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Pois é, temos aqui com a gente para complementar as análises, trazer um pouquinho de luz para o que está acontecendo no Ceará e no Brasil, Paula Vieira, cientista política, formada pela UFC, com doutorado na UFC, minha coleguinha lá no mestrado. Fomos sim. Professora da Unicristos. Pronto, seja muito bem-vinda. Já esteve aqui outra vez. É outra cunhã, assim, sempre presente para assuntos relacionados a eleições. Bem-vinda. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando dessas aventuras das eleições de 2026, que vão ser muitas, né? Já estão sendo, estamos nesse caminho. Babado. Nossa, muito babado, muito babado. Quando a gente para pensar, toda vez que para pensar, começa a dar uns arrepios, né? A incerteza é tão grande. E é isso, gente. A gente fala muito, mas ao mesmo tempo sente essa incerteza. Aí chegam umas pesquisas querendo mostrar números, né, tendências, e aí a gente fala, minha Nossa Senhora, o que será que vai acontecer? Então hoje a gente vai falar um pouquinho das últimas pesquisas, o que está mostrando tanto no estado do Ceará como no Brasil, né? Então a gente vai ter eleições aí múltiplas, né? Presidência da República, governador, Senado, deputado federal, estadual. E esses cargos majoritários são os que chamam mesmo a atenção, mexem muito, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. E claro que a gente vai falar do que aconteceu domingo, né? Lá em Brasília, né? Mas, assim, acima de tudo, a gente vai falar desse cenário nacional com as pesquisas, tá? E vamos dar o recado do financiamento. Se você gosta do podcast das Cunhãs, acompanha a gente, está aqui junto e quer apoiar, bora apoiar a gente, né? Para seguir rumo até o final desse ano bem fortes e firmes e, né, com tudo em dia aqui. Pois tem algumas formas de apoio. Você pode apoiar pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Também dá certo se você quiser fazer um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Ou então, se você nos escuta pelo Orelo, pode apoiar por lá. Qualquer valor, gente. Ajuda pra caramba. E aí você vai estar mantendo esse podcast firme e forte. Ah, não quer apoiar com dinheiro? Espalha a palavra para os seus amigos, inimigos, pessoal do trabalho, grupo do condomínio, né? Grupo da família, enfim, joga lá, fala que tem episódio novo no ar, tá bom? Que aí o pessoal vai ouvir e vai gostar, vamos ver, né? Quem sabe, ou não. Menino, nosso último episódio, que foi só nós três, a raspa do nosso chifre, bombou que só. Foi uma ótima audiência. O pessoal tá espalhando a palavra. Tá espalhando a palavra, sempre espalho. Sempre, o pessoal é maravilhoso demais, a Maria. As Cunhãs de Curumins, assim, eles não brincam, não. É só recomendando, só recomendando. Pois bora começar. A gente vai começar... na semana passada, tá sendo muito mais comum a divulgação de pesquisa, assim, parece uma enxurrada, né? São várias pesquisas de vários institutos, inclusive de nomes estranhos, alguns, outros mais conhecidos, né? E no Ceará saiu uma pesquisa na semana passada do Instituto Paraná, que a gente depois vai comentar um pouquinho sobre esse instituto, mas que trouxe, assim, um dado meio surpreendente, que foi Ciro Gomes na frente na disputa ao governo do Estado, na frente do atual governador Eumano de Freitas, do PT. Então, segundo a Paraná, Ciro teria perto dos 45%, Eumano 34%, Eduardo Girão quase 8%, o professor Jair, que é o pré-candidato do PSOL, 1,6%, enfim. E aí, juntando, não sabe, né, as pessoas que não sabem com brancos e nulos, daria aí perto dos 11%, quase 12%. E esse número levantou, né, uma situação assim. Ciro já está em campanha, praticamente, assim, todo dia aparecendo, todo dia em reuniões, todo dia conversando com vários políticos, fazendo vídeos. Né, ele está bem assim, ativo, apesar de não ter reconhecido ainda que é candidato oficialmente, mas ele tá com a mão na massa. E, por outro lado, o Eumano está aí num governo relativamente bem avaliado. O que a gente pode, assim, considerar dessa pesquisa, Paula? Assim, o Ciro, que levou aquela pisa na eleição para a presidência há 3 anos,
Agora, no Ceará, inclusive. Ceará, uma Pisa no Ceará, com pouquíssimo voto. Que até Em então- Sobral, ele levou Pisa. E que até então ele tinha, até a eleição de 2022, o Ciro conseguia muitos votos no Ceará. Naquela eleição especificamente, ele não conseguiu. Pois é. Né? Mas era uma eleição muito polarizada e que a gente falava muito da frente ampla, né? A frente ampla de esquerda. Então tinha pouco espaço para a terceira via. Né? Então, como teve a Simone Tebet, que tentou, né? E a gente viu que, apesar de terem pessoas, né, que ficam mais próximas de um centro-direita e direita, simpáticos seja ao Ciro ou à Simone Tebet, que eram as propostas de terceira via ali, né, mesmo não teve espaço, não conseguiram crescer, porque, de fato, desde o primeiro turno foi uma eleição muito polarizada. Então, não tinha como a gente ver essa força do Ciro, né? E agora a gente já vê um retorno dessa força do Ciro, né? Aliado aí vai PSDB, aliado do Tasso Gereissati, numa reformulação do partido no Ceará, tendo a achar que é isso também, é uma forma de fortalecer o PSDB no Ceará, que virou nanico, que né? ficou muito pequeno, então voltar a formar bancadas do PSDB. E o Ciro é um nome forte. Não deixa de ser um nome forte ligado à modernização, ao período de modernização do Ceará. E essa memória ela fica muito, muito forte para quem é dessa classe média, que tem uma posição mais centro, né? A gente, na leitura das teorias das ciências políticas, a gente fala que o centro é a grande medida dos votos, porque a disputa ela não vai ser pelos polos, vai ser pelos votos do centro. Então, se o Ciro ele é um nome que tem capital político com essas pessoas, com os eleitores de centro, seja ele centro-esquerda, seja ele centro-direita, acaba que ele voltar ao Ceará, ele volta forte, né? Voltar, sim, principalmente se for como candidato ao governo, como é o que a gente está achando que vai ser, né? Mas você falou aí no PSDB, você acha que o PSDB influencia o Ciro ou é o Ciro que vai fazer o PSDB crescer? Porque eu acho que o PSDB, na minha visão, tinha morrido, só faltou se enterrar, né? Só faltava enterrar. A gente inclusive, quase morreu e esqueceu, decretou, né? Tanto é que ele precisa do União Brasil ali, né? Com o Roberto Cláudio, que possivelmente a gente está achando que vai ser o vice, né? Ele precisa dessa articulação para poder ter tempo de TV, para ter financiamento para a campanha. Então, são todos recursos que vêm via legenda. E o PSDB não tem mais essa força, né? Tem nada. Então, ele virou realmente um partido pequeno, nanico, que não tem muita força, mas aqui no Ceará tem a grande referência que é o Tasso Gereissati, né? E que aí o Tasso Gereissati ele pode ter saído da cena política que a gente assiste cotidianamente, mas ele não deixa de ser um grande articulador político, né? Tem um número, esses números que a Camila falou são da pesquisa estimulada, né? Quando o pesquisador vai lá, dentre esses nomes aqui, em quem é que você vota? Mas tem um dado da pesquisa espontânea que é interessante também, que mostra bem muito isso aí, Paulo, essa força política e esse recall, né? Esse capital político que o Ciro ainda tem. Porque, assim, na espontânea, quando o cara lá da Paraná Pesquisa chega para o cidadão e diz: em quem você votaria para governador se a eleição fosse hoje? 60,2% diz: e eu sei lá, não sabe. Normal. O povo não faz a menor ideia. Não é o tempo da política às agora. vezes responde, porque eu não sei quem são os candidatos. Isso, o povo né? não está ligado ainda em eleição, normal. Aí, logo em seguida, vem na espontânea 15% o Ciro, que nem se colocou como candidato oficial ainda. E depois, empatado tecnicamente, se eu não me engano, acho que é de 2,6 pontos percentuais a margem de erro das pesquisas. Depois vem o Elmano na espontânea com 12,3%. Depois o Camilo com 4%, que também não é candidato a preço de hoje. Depois Girão com 0,9% e o companheiro Jair com 0,1%. Mas daí isso não é surpreendente que dentre os que sabem na pessoa que vai votar, 15% diz que vai votar no Ciro. A boa notícia para o Elmano é que a Paraná Pesquisa apresenta aqui a aprovação do governo Elmano. Ótimo e bom, 42%. Ruim e péssimo, 30,8%, né, uma diferença grande. Regular, 25%. E aprovam, digo assim, aprova o governo, 57,2%. Em dezembro, ele aumentou. Em dezembro era 55,9%. E desaprova o governo
está em 39%. Em dezembro era 40,9%. E parece quase um descompasso, né? Então as pessoas aprovam o governo, mas estão falando que vão votar no Ciro. É meio estranho, né? Assim, aparentemente tem uma parada aí que não está muito... Será que tem também essa coisa de o ciclo muito longo? Então as pessoas já estão, de repente, com uma vontade de mudança? Assim, o Ciro representaria essa mudança pelas novas figuras com quem ele está andando? Eu acho que tem um acúmulo de capital político, né? O Ciro, ele já vem aí com acúmulo de capital político, ele já é conhecido, ele não era pessimamente avaliado, né? Então, e ele já está na boca do povo, desde o primeiro momento em que ele se coloca dizendo, talvez eu seja, estou indo para o PSDB, ele está fazendo um teste de opinião pública, ele está jogando aí para ver o que é que vai colher. Né? Deixa eu jogar aqui essa verde para ver como é que eu vou me sair. E como ele é um nome conhecido, é um nome forte, as pessoas rapidamente vão associá-lo com uma possibilidade de mudança. Não uma grande mudança, mas é uma quebra do ciclo. O ciclo da hegemonia petista, que já vem há algum tempo, que veio ali junto com o Cid Gomes também, com os Ferreira Gomes, de um modo geral, e que continuam ao lado, mas quebra o 3 vezes PT, né? Assim, o Ceará 3 vezes mais forte. O Ceará 3 vezes mais forte, né? Então, dá essa quebra de dizer uma outra alternativa. E aí, essa questão da aprovação do Elmano, é sempre bom lembrar que quem é governo é vitrine o tempo inteiro. Quem está no governo é vitrine para levar pedrada. Então, é comum que tenha a desaprovação, né? Assim, é fácil. O próprio Camilo, no primeiro governo dele, apesar de na reeleição ele ter ido muito bem, mas ele não era maravilhosamente avaliado, né? Ele não era, foi na pandemia que ele conseguiu aumentar a aprovação e a força do camilismo, assim, como realmente um nome que todo mundo, de alguma maneira, vai lembrar e gosta, e gostou do governo. Paula, sempre a gente ouve, lê, e até de memes, que os anos terminados em 6 sempre tem uma mudança, né? Em 1986, o Tasso ganhou dos coronéis, né? Em 2006, o Cid ganhou do Lúcio Alcântara, que perdeu a reeleição, foi. Posso falar? Pode, desculpa. 2006. E agora, 2026. Tudo termina em 6, né? Será que é realmente isso, assim, uma praga, uma coisa, uma definição? Porque é 20 anos, né? Existe isso, assim, o ciclo das políticas, geralmente, dos grupos políticos, geralmente é 20 anos. Será isso, hein? Na teoria dos ciclos políticos, que a Camila até mencionou no episódio passado, da Regiane Carvalho, né, que foi uma orientadora da gente, fundadora do Le Pen, a ideia dela de ciclo político é essa, né, que tem uma hora que cansa. Tem uma hora que as pessoas querem ver essa mudança, né? Não necessariamente, às vezes, nem por uma grande insatisfação, mas porque querem ver algo novo, né? Ver uma virada, ver algo que possa ser considerado como novidade, né? Então, você imaginar, a gente não tá ruim em termos de governo do estado do Ceará com o Elmano, mas ele tem tido alguns enfrentamentos bem difíceis, né? A questão da segurança pública, que vai ser uma pauta nacional e que aqui está muito forte, e não, assim, teve muitas prisões, os carros blindados, e tem muita coisa tanta da sirene, acho que era essa frota aí dos carros blindados. Hoje foi o lançamento, porque hoje foi o lançamento dos blindados, né? Aí tem a aquisição de drone, teve aquele, não sei se vocês viram no Instagram, ele sendo um Transformer, o Elmano de Transformer. Meu Deus, eu não sabia onde eu botava minha cabeça. Eu acho que vale contar para os ouvintes que não viram, né? Pegaram sei lá, é um meme, né? Isso, tipo um meme. É uma IA. Fizeram uma IA, né? Fizeram com uma IA. O Elmano se transformando num Transformers, daqueles, né, que viram um carrinho. Dos carros. Um carro, mas é um carro da polícia. Isso. E o pior é que o pessoal reparou, começa um carro de uma marca e termina de outra. Mulher, não ficou bonito, não. E não é o carro que... eu acho também vergonha alheia, mas pronto. Mas viraliza, e vai para a boca do povo, que é o importante. Ele precisa ser visto, precisa ser lembrado. Inclusive, para mostrar que ele é o governador e não Camilo, que ele é que vai para a reeleição e não Camilo. Então, são estratégias para tentar fortalecer ele como uma figura de governador, né? E que aí, dentro dessa... né, o Elmano, assim, é difícil a gente falar que ele tem uma luz própria, né? Eu acho que a forma
pelo menos para o executivo, não estou falando dele como deputado, mas para o executivo, ele sempre precisou muito do capital político de outro. Né? E é engraçado que quando a gente escuta ele falando, tipo assim, quando ele veio aqui, a gente sente assim um sangue correndo pela veia. Eu acho que ele fala bem, ele vai bem, apesar de ter os deslizes, né, como teve na COP30 e tudo mais. Ele vai bem, mas querendo ou não, ele é o sucessor de um cara que se tornou a grande liderança. Né? Ele não consegue, ele ainda, até esse momento, ele não conseguiu ainda colocar essa luz própria, né? Trazer essa individualidade dele como uma grande figura política. Ele ainda está associado às outras. Né? Começou o governo do Elmano, aqui nós três, eu dizia demais, eu chamava o governo Camilo III. Era o governo Camilo III. E outra coisa, o Elmano, ele dizia 10 palavras, 8 era o Camilo. Era o Camilo, se lembra? Quando ele começou o primeiro ano. A gente chamava, aqui cansamos de chamar, no governo Camilo III, a gente esperava assim, uma identidade de Elmano. Realmente, ele é bem avaliado como governador e tal, mas a figura dele, sei lá o que é que falta, esse tal do carisma, que eu não sei o que é que falta. A figura dele, como você diz, não marcou presença. Ainda depende de capital eleitoral de outras pessoas. Porque ele passou muito tempo sendo o Camilo III. Quanto ao Ciro, que falou aí que agora ele está... O Ciro nunca deixou de estar em campanha, meu povo. O Ciro, todo santo dia que Deus deu, ficava falando a vida inteira que fulano é corrupto, que o Camilo é ladrão, o Elmano é ladrão, fulano é corrupto, fulano tem... Tudo ele passou esses anos. Ele não para de viver em campanha. Ele vive num palanque. Aí ele tem que ser conhecido. Ele é eternamente num palanque. Eternamente no Paula, e eu não sei o que é que vocês acham, assim, o grande slogan que eles estão colocando é para salvar o Ceará, né? Se colocando como a mudança salvadora, os messias da política cearense. Mas também tem muita contradição e problema para explorar desse lado aí, né? Primeiro, um bando de derrotado. Vamos combinar aqui, que é Roberto Cláudio, é Ciro, é Capitão Wagner, tudo perderam os mandatos. Com um desgaste mesmo, assim, não perderam de qualquer jeito. Perderam feio. Desgastados, né? O Wagner não conseguiu nunca mais passar o teto dele de votos. Pelo contrário, ele chega muito rápido. E olha que as campanhas dele foram bem estruturadas, foram bem formuladas, bem pensadas. Ele não é totalmente sem carisma. Você pode não gostar da política dele, mas você vê ali, mesmo no sensacionalismo, ele tem uma presença. Né? Ele está ali, né? Mas ele não consegue extrapolar esse teto, né? Ele nunca conseguiu, eu acho. E aí o Roberto Cláudio vem super desgastado depois da última eleição municipal, né, com o Sarto, ali nessa, né, a forma como foi. E agora está caracterizado como uma pessoa de direita, né, como um político de direita. Teve essa virada. Que não era. Né? Não era. Nem na primeira eleição dele para prefeito era. Né? Não pegava dele ser de direita. No máximo, o pessoal dizia que ele era centro-direita e tal. Mas de dizer mesmo, não, agora o posicionamento está um pouco diferente, né? E aliado a figuras do bolsonarismo, né? Então, logo de cara, a gente já vê aí o bolsonarismo ao lado do Ciro, ao lado do Capitão Wagner, que já era esperado, e do Roberto Cláudio, que também é uma novidade recente de 2 anos para cá, né? Agora, eu acho que vale a gente falar da pesquisa Paraná, porque, realmente, em anos anteriores, desde que essa pesquisa surgiu, ela não traz dados muito confiáveis, ela não tem acertado na mosca como outros institutos. Ela está naquele grupo que a gente fala, vixe, será? Né? E, de fato, a gente tem que olhar essa pesquisa com olhos assim, né? Eu acho que a gente até procurou um publicitário que é muito especializado nessa parte de eleições, né, Ebele? Para ele falar um pouquinho dessa característica das pesquisas, porque elas são voláteis e elas são usadas também, né? Os números não são assim, preto no branco, não é tudo neutro. O que eu acho que é legal falar, Paula estava falando aqui no off, que, em geral, a Paraná pende para a direita, né, Paula? Faz esse retrospectivozinho para eu achar a Paraná, que ela pende para a direita. Assim, quando a gente vê as pesquisas, tanto de 2024 como de 2022 do Paraná, a gente já espera que tenha aí 1%, 2% a mais para a direita, né? Então, ele normalmente, o Instituto Paraná, ele pende para a direita. Isso quando a gente vai olhar comparativamente com outros institutos, como Datafolha, enfim, né? A gente vai comparando e aí a gente vê que a diferença
principal é essa, né? Que é pender para a direita. O que é interessante pontuar é que o Chagas Vieira, né, Casa Civil do Governo, o governo em geral, eles não desqualificaram a pesquisa Paraná, mesmo com o Elmano lá embaixo, que eles disseram, ó, calma aí, tá muito cedo, a Paraná lá em agosto de 2022 dava o Wagner, dava não sei o quê, eles estão falando assim, tá cedo, baixinho. E o Elmano embaixo, não, aí nessa resultado. época ele nem existia, né, se a gente fosse ver, ele só foi candidato em cima da bucha lá, já no final de julho é que o Elmano foi candidato, e a Pose, né? ganhou no primeiro turno. E ganhou no primeiro turno, então de fato então eles estão pedindo cautela, não se desesperem com esses números, não sei o quê. E faz sentido aí esse posicionamento do Chagas, porque se eles entrarem em campanha agora, o desgaste de imagem é maior. É mesmo, tem que dar uma atrasada, Tem que dar uma atrasada, porque se o governo já é vitrine, se o governo já, por ser governo, já está aí para o escrutínio da população, dos eleitores, etc., imagine se começarem realmente um posicionamento de campanha a partir de agora. Então, vai desgastar muito mais. Então, tem que realmente dar uma segurada, né? Para poder entrar de vez na campanha, quando estiver mais próximo, e ter mais chance. Mostrar as entregas e tudo mais, né? Mas aí agora falando um pouquinho de instituto de pesquisa, né? Porque, como Camila falou, tem muitos se proliferando, muitos institutos novos que a gente nem ouviu falar. E aí eu conversei com o companheiro Renato Ribeiro, né? Que é publicitário, cientista de dados, faz doutorado em comunicação. E ele falou assim, a gente vai já mostrar um áudio dele, mas algumas coisas eu vou explicar aqui na ordem indireta. Para muita gente não é novidade, mas para outras pessoas podem ser. Que é o seguinte, uma pesquisa eleitoral confiável, para ela ser considerada confiável, ela precisa atender, né, os princípios da estatística, que é uma ciência. Né? Então, assim, você, obviamente, não vai poder ouvir toda a população de um estado, de uma cidade, para perguntar a todo mundo em quem é que a pessoa vota. Então, você tem que ter ali critérios de representatividade, de proporcionalidade, de acordo com dados do IBGE. Então, uma pesquisa bem segmentada e que atenda proporcionalmente à representatividade do universo pesquisado, ela é muito importante. Uma coisa que é muito interessante que o Renato falou, para ser uma pesquisa boa, confiável, né, cada pessoa assim, do universo total, tipo assim, o Ceará tem 5 milhões de habitantes. Então, é importante que, para a pesquisa, todo mundo possa ter a chance de ser entrevistado. Significa o quê? Eu não posso, de cara, na hora de escolher ali a minha amostragem, descartar um grupo. Eu não vou entrevistar uma pessoa aqui com o perfil da Inês. A Inês não teria chance de ser entrevistada nessa pesquisa. Não, a pesquisa ela tem que atender aos principais perfis para dar a chance, entre aspas, de todo mundo ser entrevistado. Mas, obviamente, não dá para entrevistar todo mundo. Aí, o que é que eles fazem? Menino, é feito por uma amostragem por conglomerados. Mulher, tu já pensou... O Renato passou uns 10 minutos tentando me explicar. Né? Ia ser assim, a gente botar 10 minutos aqui, o pessoal... Eu vou tentar resumir. Renato, desculpa aí se eu errar, viu? Mas a amostragem por conglomerados, ela faz sorteios sucessivos. Então, tipo assim, eu não vou entrevistar o Ceará todo, vou sortear aqui regiões. Eu boto lá a região Sobral, Maciço de Baturité, Inhamuns, Cariri, papapá. Depois eu vou sortear os municípios dessa região. Depois dos municípios, os bairros, depois as ruas. Então, eu vou fazer um sorteio aleatório para definir a minha amostragem, o meu universo ali que vai ser pesquisado. Aí, assim, gente, isso tudo é acompanhado pelo TSE. Isso tudo tem que ser registrado. Isso tudo tem que ser transparente. Mas o Renato fala uma coisa que é importante, que é o seguinte: nem tudo é auditável. Os sorteios, por exemplo, mesmo a pesquisa, o Instituto fazendo tudo que o TSE manda, existe uma margenzinha para manipulação. Porque, por exemplo, há etapas de sorteio, por exemplo, que não está ali para todo mundo ver, não dá para auditar. Então, vamos supor, num exemplo hipotético, que a pesquisa sorteou um monte de município ali perto de Sobral. Foi sorteio. Foi sorteio, mas está ali uma região que dá muito voto para o candidato A, por exemplo. Entendeu? Foi definido por sorteio, mas pode causar distorção. Então, ele fala, aí é que a gente tem que ter um certo cuidado, tentar sempre olhar para os relatórios de pesquisa com a lupa mais afiada possível, né? Porque pode haver margem para manipulação. Por isso que é tão importante a gente saber quem contratou a pesquisa também, né? Quem pagou ali para o Instituto fazer. Que nesse caso foi uma empresa de mídia chamada Dom 7 Mídia, e que tem aí
propriedades, enfim, né? Tem o proprietário que a gente não vai mencionar. Pronto, deixa para lá. Uma empresa de mídia, né? Empresa de mídia. Ouviu 1.502 pessoas, que não é um universo pequeno, tem uma margem de erro aí de 2,6 pontos. Mas, só para terminar aqui e botar o Renato aqui na conversa, ele alerta para o fato de as pesquisas não serem peças neutras na política. Pesquisa de intenção de voto virou peça publicitária. E é muito importante sempre ponderar isso e ter em mente. Bora ver o que é que o Renato fala? Um ponto muito importante que eu gosto de ressaltar é que precisa entender que pesquisa de opinião não é uma coisa neutra, especialmente pesquisa política, né? Pesquisas eleitorais. Durante muito tempo, a mídia, durante tempo não, inclusive até hoje, tenta se mostrar como se aquela coisa, a pesquisa é uma fotografia da realidade, algo assim do tipo. Não, está ali, é isso mesmo, é o resultado daquele momento, a gente mede e pronto, o resultado está aí. Mas na prática, as pesquisas passaram a funcionar também como peças de propaganda. Por que isso? Porque não apenas elas medem a opinião, muitas vezes não, geralmente elas ajudam, essas pesquisas são divulgadas, elas ajudam a formar essa própria opinião. Quando a pesquisa é divulgada, ela não cai no vazio. Ela vai entrar no debate público, ela vai virar manchete de jornais, vai virar compartilhamento em grupos de WhatsApp, postagem em vários canais, vários perfis de redes sociais, e vira um argumento na própria discussão no dia a dia entre as pessoas, e discussão em redes sociais, e por aí vai. Isso produz, claro, efeitos muito concretos. Cria a sensação de crescimento ou de queda de determinado candidato ou grupo político, reforça a ideia de quem está na frente, nesse momento agora estimula adesões e influencia nas negociações que estão acontecendo de alianças, mais próximo da eleição, estimula o voto útil, desanima ou anima os militantes, os eleitores de determinado candidato, que pode perder força aí na militância nas ruas. Isso é muito importante, sempre em qualquer eleição. Ou seja, a pesquisa ela intervém no jogo político. E outro ponto, essas pesquisas, como eu te falar, a pesquisa não é neutra. Toda pesquisa são feitas escolhas antes mesmo dessa pesquisa ir para campo, né? Antes mesmo de serem coletadas as entrevistas, chegar nas pessoas, são feitas escolhas. Tipo assim, que tipo de escolhas são essas? Quais são as perguntas que serão feitas? Como essas perguntas são formuladas? O que vira na divulgação? O que vai virar, digamos assim, o destaque da informação, que vai ficar mais escondido na tabela? Até que você monta o relatório da pesquisa. Qual o momento de divulgar esse resultado? Tudo isso são escolhas que não são escolhas neutras e carregam interesses, como diz Ciro Gomes, carregam aí interesses, disputas e tem estratégias, né? Quando aquela coisa de, não, isso daí é como se fosse, às vezes é dito que a pesquisa é um veredito. Não, isso daí é o que o povo pensa. Essa é a realidade. Mas mesmo essa realidade pode ser construída a partir de recortes, interpretações e enquadramentos. Por isso, assim, para as campanhas eleitorais, desses momentos eleitorais, a pesquisa ela deixa de ser apenas uma ferramenta técnica e vira também essa arma simbólica. Principalmente as pesquisas que são divulgadas publicamente, porque existem outras pesquisas que são pesquisas, acho que elas são chamadas de pesquisas internas, que são feitas pelos partidos, pelos candidatos, para orientar as suas campanhas, as suas estratégias. Essas daí que não são registradas, porque tendem a ser pesquisas mais confiáveis, porque você não vai mentir para si mesmo. É uma pesquisa que importa para construir a sua estratégia. Mas o que eu estou dizendo aqui, o que eu digo aqui, não significa dizer que pesquisa é fraude, mentira ou enganação. Não é isso. Pesquisa é algo científico desde que feita dentro de todos os parâmetros estatísticos, tudo direitinho. Mas é bom saber que mesmo assim a pesquisa é um instrumento político, é um instrumento científico, mas também é um instrumento político. Eu acho que o Renato trouxe esclarecimentos muito importantes, né? Inclusive esse de que pesquisas internas, aquelas que umas pesquisas que não são registradas, que as campanhas ficam fazendo ao longo do tempo, né, para
para sentir como é que tá, o que está acontecendo, são as mais verdadeiras. Né? Porque, de fato... Você não vai mentir para si mesmo. Porque, inclusive, são pesquisas para pensar estratégias, né? Onde é que eu preciso fazer campanha? Onde é que eu estou chegando, onde é que eu não estou? Então, as internas, elas são, de fato, bem mais úteis, assim, para quem está pensando em estratégia de campanha. Então, não dá para mentir, tem que trabalhar com dado real, né? Mas que assim, o uso político das pesquisas, dos números, é incrível. E, assim, a gente já pode falar um pouquinho do Senado, porque essa mesma pesquisa trouxe números impressionantes, né? Todo mundo ficou de cara, assim, de boca aberta. Porque, basicamente, Eunice Oliveira apareceu na frente, sendo mais lembrado para o Senado, sendo que o Eunice está fora, né? Ele é deputado federal e tudo, não começou a fazer campanha, estava até viajando até pouco tempo. E, do nada, estava lá. Nas cabeças. Nas cabeças. Tá com os números, né, Ebele? Menina, eu não anotei os números todos, eu até bati foto aqui das telas, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Paula e vocês, meninas, por favor, vejam aí o que é que vocês acham. Primeiro, eu fiquei surpresa demais com o Eunice nas cabeças em vários cenários, porque o Eunice, por mais que tenha Ricó, as pessoas saibam quem é ele, é um homem, né, há muito tempo no MDB, já ocupou um monte de cargo, já foi candidato a governador, está apagado e queimado. Na minha cabeça, ele está apagado e queimado. Mas está lá nas pesquisas, lá nas cabeças. E eu destacaria também, para me alongar, o Guimarães, o deputado federal Guimarães, que porque quer ser candidato ao Senado, do PT, né? Porque ele mesmo se colocando já há algum tempo, ele não tem lá grandes performances, não. E, inclusive, é o que tem mais rejeição, 22%. Junto ali, mais ou menos, com o capitão Wagner, que também é rejeitado por 20,2% dos entrevistados. Não sei o que vocês mais destacariam, Paula, que deve ter feito uma leitura sobre isso. Eu posso falar? Eu acho o seguinte, o Guimarães, que está aí eu acho que o próprio PT, o próprio partido dele, não está incentivando a candidatura do companheiro José Nobre Guimarães. E me disseram, né, que ele agora está caindo a ficha. Porque finalmente, ele já disse aqui em entrevista a gente, há muito tempo, acho que desde os 3 anos, ele também disse que o sonho dele, que a meta dele, o objetivo é ser senador. E deu 1000 razões aqui com a gente, a entrevista dele, inclusive bombou nacionalmente, porque ele falou outras coisas, muito sobre lá o governo federal e tal. E ele disse que era o sonho dele e justificava. Que eu sou do PT desde não sei de quanto, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu já me sacrifiquei, papapá. Mas parece que está caindo a ficha. Por quê? Porque também não pode ser uma chapa, né, o Paulo, tu que é cientista, não sou nada. É assim, ó, o Elmano, PT, vai para lá, para governo. Outro senador, PT. Pô, não tem condição. Você tem que fazer aliança, você tem que dar espaço para os outros também, né? Sim. Então, isso. Agora, quanto o Renato falou aí, que essa história de pesquisa anima e desanima, eu acho isso muito sério. Realmente, anima e desanima. Por exemplo, essa aqui, que deu o Ciro 10 pontos a mais do que o Elmano, animou demais a direitona, né? Muito. Você viu que foi assim, a enxurrada. Tem isso, meu Ciro, meu governador. Tem um deputado aí, Felipe Mota, que é do União Brasil, né? Menino, ele tá uma rara. Não interessa, pode vir, não sei o quê. Menino, fica assim, uma animação tão grande. E eu acho, não sei, se isso contagia o resto da população. O povo eleitor. Vixe, é mesmo. O Ciro vai ganhar. Ciro, tu tá entendendo? Eu acho que também é uma peça publicitária. É uma publicidade. Eu acho sério. Agora, quanto ao Senado, eu também estou com a réplica. Eu fiquei assim, incrível quando eu vi o Eunice nas cabeças. Eu também fiquei um pouco surpresa com o Eunice, mas quando a gente para pensar, se a gente pensar em termos de prefeituras e articulações, o Eunice é muito conhecido já. Então, as pessoas já sabem o que esperar do Eunice. No interior. No interior. Uhum. Já sabem o que esperar do Eunice. Já sabem que tem aquele apoio, que vai ter, eventualmente, o apoio desse senador. Então, ele ser lembrado, talvez, não seja... Pra gente, sim, porque tá vendo ele fora, que, assim, ele não tá tão... Não tá dentro da visibilidade maior da cena política. Mas o interior lembra, né? Se a gente pensar em termos de interior, ele lembra, né?
Em relação ao verdade, Guimarães, assim, ele era um desejo muito forte, né? Menina, eu lembro, quase o mesmo desejo que a Luiziane teve lá atrás, quando quis bater o pé para ser prefeita e que foi e tal. Mas o Guimarães tem outra relação com o partido, não é uma relação de enfrentamento, né? O Guimarães, ele tem uma postura mais centralizada, né? De partido centralizado mesmo. O que o partido está querendo e o que for a melhor estratégia, ele vai acabar em algum momento cedendo, que a ficha está caindo agora, né? Ele deve ter pesquisa interna, como a gente está fazendo, tava falando, né? E aí, realmente, essa força, esse fôlego, não tem tanto. E tem que, como a Inês falou, tem que distribuir os cargos, né? Esse negócio do Ceará 3 vezes mais forte é uma das coisas que a oposição mais reclama. É o que a oposição mais bate. É dizer que o PT quer tudo. Né? O PT quer tudo, quer tudo, quer tudo. Então, você ainda colocar um nome no Senado pode ser um pouco ruim, né? Em termos de estratégia. Né? Porque aqui eu acho que é bom chamar a atenção até para o antipetismo que ainda existe. Né? A gente pegar aí esse Ceará 3 vezes mais forte, pegar o antipetismo, né, que não é de hoje, não é recente, faz mais de 10 anos que a gente está vendo o antipetismo existindo, que foi mais forte lá em 22, né? Eu acho que assim, deu uma suavizada pela própria aprovação do governo Lula, aqui no estado do Ceará, do Elmano, que não estão ruins em termos de aprovação, mas não deixa de ser o mesmo partido que está há anos e o cansaço do ciclo político. É isso que me dá medo, sabe? Esse cansaço de ciclo político. Porque tu fez uma lembrança aí importante. Esse negócio dos 6, que a cada 6 dá uma mudada, rapaz, dá um medinho. Mas, Paula, tu acha que, por exemplo, vai fazer diferença o que vem fazendo, né? Esses cabos eleitorais, Lula, Camilo, essa galera, tu acha que sustenta? Como cabo eleitoral, sustenta. Como, assim, uma eleição contra a direitona que vai ser representada por eles, que na hora da eleição eles ficam tudo porque renegando, se eles não né? sustentarem, ninguém sustenta mais. Não tem mais esquerda que sustente. Pois é. Eu acho que é isso. E aí, não é. E aí a gente fica, e o Camilo vai sair candidato. O Camilo vai descompatibilizar porque ele vai se dedicar à campanha para manter a hegemonia petista no estado do Ceará. Né? Que vem de um camilismo, mas vem também do não pode perder um estado. Um estado como o Ceará, que vem de um grande apoio ao nacional, ao PT nacional, ao Lula, que já vem acompanhando. Então, o Ceará é um estado importante em termos partidários, de construção partidária. Né? O PT ele não está conseguindo ter muitos cargos para o executivo, exatamente por conta do desgaste. O Nordeste é onde tem maior inserção. Como é que ele perde um estado que vota? Né? Então, faz sentido que o Camilo queira sair. Pode ser que seja para candidato? Pode, mas até agora não há indicativo de que é para isso. É para se dedicar à campanha. Né? Para se dedicar à campanha e, como a gente está falando, puxar esses votos aí para o Elmano também, né? Dar essa força, atrelar a imagem novamente, né? Enfim, e conseguir fazer com que a campanha tenha mais força. Agora, esse negócio do Camilo sair, porque a gente já canta essa bola faz tempo. Faz tempo que já estavam falando no MEC que ele ia sair. E, de fato, para isso e para ficar livre, caso até no plano nacional fosse necessário, Camilo está aqui. Você tem uma pessoa que está disponível. Mas realmente não era essa questão de ser candidato no lugar do Elmano, porque queimar uma figura que é para ser uma liderança, né? Ele colocou o Elmano para isso, para virar uma liderança. Queimar assim é péssimo, né? Feio. É feio demais. Não é uma coisa boa. Isso aí gera consequências negativas. Mas é impressionante como o Ciro Gomes fica batendo nisso o tempo todo. Fala assim, quem é o candidato de verdade é o Camilo, ele vai ser traidor, porque uma vez traidor, sempre traidor, ele vai trair o Elmano, ele fica repetindo isso, repetindo. Mas olha que estratégia interessante essa. Interessante, entendam, curiosa, da gente poder olhar e analisar. O Ciro está só reforçando uma ideia que o Elmano não tem uma cara de governo. Isso. O governo Elmano não tem uma personalidade. Então, na hora que ele está repetindo ali, é o Camilo, ele está esvaziando toda a identidade do governo Elmano. Né? Ele está reforçando aí
é uma estratégia. É uma estratégia muito bem direcionada. Vou bater aqui no Elmano dessa forma, dizendo que ele não tem uma identidade no governo. Agora o desafio é o seguinte, porque como tu falou, pro Elmano não interessa estar tanto na vitrine agora para não ficar levando lapada. Sim. Mas mulher, se ele não chegar, botar ali um ruge e mulher, chegar pra cima, ele se transformou em Transforma, ele tá tentando. Né? Ele tá, né? Ele tá, né? Tentando. Porque aí ele tem que tomar umas vitaminas, Red Bull e ir pra cima também, né? Transformer é poderoso, né? Eu que venho da geração do meu filho, que é toda de Transformer, rapaz, é importante o Transformer. A gente fala isso, brincando, né? Que o povo do Elmano. Mas eu, por exemplo, vou só dizer, a falta... Não, assim, o jeitão dele, aquele jeito... Que realmente, eu não sei o que é que falta. Se é pimenta, se é sal, se é alguma coisa assim, azeite, alguma coisa, um molho, né? Mas, olha, até o Evandro, que era uma pessoa assim, do legislativo, nunca foi assim, o grande nome de eleitor, de votante, nunca teve um número enorme de eleitores, né? A votação dele para deputado era uma votação que ele chegava na Assembleia, mas não era assim uma coisa mirabolante, nada. Um candidato a prefeito que todo mundo viu, que levou, né? Horrível. Nas costas, quase a gente morre para não eleger o André Caneco. E o Evandro, isso aqui é a minha visão e de várias pessoas que eu ouço, que eu converso. O Evandro chega mais nas pessoas do que o próprio Elmano. O Evandro já faz 1 ano. O Evandro vai pra praia. O Evandro, ele já ia, toma banho aquele mar imundo cheio de cocô, mas toma, e não tem uma pereba na pele, né? Aí ele toma uma área banho mais lá, limpinha ainda. ele vai, aparece nos restaurantes, ele vai na Cidade 2000, ele conversa, sabe, o Evandro aparece, já reparou? Faz 1 ano só. Sim. E é porque ele é uma pessoa oficialmente tímida. Não era um grande, né? O Elmano, tu já viu o Elmano em algum canto? Ninguém vê, mulher. Só nos oficiais, né? Sim, oficial. A agenda do Elmano é toda. Por exemplo, o menino pequeno, meu amigo, menino pequeno, o Roberto Cláudio. Também a gente viu o Roberto Cláudio dos cantos. Chegava num show, não sei onde, olha ali quem tá com lá, Roberto Cláudio. Tu tá entendendo? Você tá entendendo o que é que eu tô dizendo, Paulo? Sim, dá pra entender. Tu tá, né? Ele isso não que circula, ele não chega perto da população. Ele não é uma pessoa. Ficou com aquela figura de governador e pronto, ficou por acolá. Claro que tem que ir para o evento oficial. E aí acaba realmente... porque ele fica nisso, né? Ele tem se limitado a isso. E quando ele vai, é como eu falei, assim, eu adorei a entrevista com o Elmano aqui. O Elmano me passou segurança, me passou credibilidade. Eu fiquei... Apesar esse governo é bom. Das perguntas, das respostas meio assim... anti-ciência que ele deu, assim, lá, teve aquele problema de drones. Os drones não pode falar não, que a crise para ele não serve. É um cara que, de fato, né? Mas assim, vai ser quente, viu? E Ciro do outro lado, menino. O que eu achei pior do que Ciro ficar falando que o Camilo vai extrair e tal, é o Cid que falou que assim que o Camilo sair do MEC, ele não vai ser só uma sombra do Elmano, ele vai ser um fantasma. Pesado, isso foi pesado demais. Eu achei pesado. Eu achei pesado demais. Assim, como é que, né? Que interpretação foi essa? Foi uma dica também, né? Foi. Dizendo assim, olha, ou você bota a cara do seu governo, ou é isso mesmo, vira um fantasma, né? É difícil porque vem de um aliado que é irmão do opositor, do principal opositor de agora, né? Que a família já deixou bem claro que não vai entrar em treta entre eles por conta, né, dos apoios das alianças, etc. Né? Vamos ver como é que vai ser isso, porque é difícil, né? Como é que não vai bater na campanha do opositor? Vai ser uma postura meio de estamos aqui apoiando o Elmano. Isso vai ser esquisito demais. Porém, quem ganhar, quem vencer, estamos vencendo juntos, né? Estamos vencendo juntos. Casa, né? Estamos em casa de um jeito ou de outro, né? Então, tem essa coisa e fortalece o Grupo Ferreira Gomes. Mantém o Grupo Ferreira Gomes como um grupo político importante dentro do estado do Ceará, né? Então, são muitos elementos, né? E aí, fora tudo isso, ainda tem um elemento, o pessoal da direita, porque assim, o Ciro está nessa luta aí para conseguir ficar com a União Brasil, chegou a se aproximar do PL, o PL ficou ali, foi embarreirado pela Michelle, né? Que botou quente, falou, não, Michelle, o PL não vai apoiar o Ciro.
Mas, assim, aparentemente, eu acho que para ele não é tão ruim. Tanto que nessa história da caminhada do Nicolas, né, que saiu de Minas para Brasília, e que aí lá esteve o Caneco, né? O André Caneco ainda já tá rindo. Não, eu tô rindo do raio. Do raio, o bendito raio. Raio comunista. Raio comunista. A chuva comunista, São Pedro comunista. Pois é. Aí tivemos aqui o Caramelo, foi para lá com a Bela Caramelo, teve o Caneco, enfim, teve o Capitão Wagner na reta final, só em a Brasília. Priscila Costa também foi nos Também finalmente, foi, deu uns gritos ali de apoio na cara do outro, Mas né? o Ciro não se meteu nesse negócio. Nem mencionou, não deu solidariedade pro pessoal lá, não falou nada, ele tá quieto. E assim, ele não, parece que ele não quer se misturar muito com esse pessoal, não. É estranha essa postura, né? Na verdade, é porque é o seguinte, o Bolsonaro e a família Bolsonaro, ela tá muito desgastada por conta da prisão do Bolsonaro, por conta do comportamento do Eduardo Bolsonaro. Então, tem muito desgaste. Quem é que está disputando? É o centro. Eles estão disputando o centro. Né? As teorias políticas que vêm sendo construídas falando das crises da democracia dizem que o centro agora está mais à direita do que para a esquerda, como já foi um dia. Então, a gente tem um grande centro, mas que ele vai pendendo aí de acordo com as mudanças, né, dos valores da sociedade, das expectativas, etc. Então, o Ciro ele precisa falar com as pessoas que estão à direita, mas ele não pode ir para a extrema, porque está queimada com os bolsonaros, né? Então, ele precisa estar ali. Se ele se vincula muito ao bolsonarismo, é prejudicial e é desgastante. Porque o que ele se vende é terceira via. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Se ele se desvincular da extrema-direita, ele não perde ali aquela fatia importante de 25%, 29%, não, Paulo? É difícil isso aí, minha irmã. Aí depende do candidato. Quando a gente olha para a pesquisa do Instituto Paraná, do que saiu ano passado e que saiu agora, a gente vê que o Girão perdeu e o Ciro ganhou. Né? Do mesmo modo que o Elmano caiu 1%, um pouco, com a candidatura do Jari. Né? Jari do PSOL. Do Jari do PSOL, do campo da esquerda. Perdeu o campo da esquerda e o Ciro ganhou o campo da direita. Essas são as margens de crescimento. A margem de crescimento à direita que o Ciro vai ter é desses 7% agora que está o Girão. É isso aí que ele... E com os indecisos, que ele vai disputar. Né? São esses votos que ele vai pegar. Então, desculpa... Não é à toa que o Ciro está falando de segurança pública. Quando foi que o Ciro falou de segurança pública, meu pessoal? Agora virou a pauta dele. Né? E agora ele está dizendo, não, quero a segurança pública, é importante. Tanto porque ele sabe que é não só local, como é nacional. É nacional também. Paula, as meninas falaram aí essa história do Ciro não ter se metido nesse passeio aí de Minas Gerais a Brasília, né? De vai de chuva, ele não falou. E quando falam que como é que ele vai, por exemplo, um cartaz, né? Presidente, Flávio Bolsonaro, governador, Ciro, que nem assim, né? Presidente, Lula, o candidato a governador, é outro. Eles, como é que eu vou apoiar um candidato que não é do meu partido? Ou seja, já está tirando dele da reta. Exatamente. Tá entendendo? Mas, ao mesmo tempo, fica... se banqueteando e fazendo festa com uma pessoa ultraconservadora como deputada doutora Silvana. Inclusive, foi para o casamento do filho da doutora Silvana. Doutora Silvana puxou um coro. Todo mundo do Psyu disse que foi um espavento o casamento desta criatura, do filho da Silvana, certo? E o Ciro lá se espalhando. Ao mesmo tempo que ele não vai para uma caminhada pegar chuvas e raios e trovões, ele fica se chalerando e beijando o André Fernandes. O Caneco é um menino muito bom, muito talentoso. Grande talento jovem. Vocês lembram quanto que nas eleições municipais o André Fernandes evitou falar do Bolsonaro? Todo tempo. Claro, todo tempo. Então por que o Ciro vai falar? Né? Se o André Fernandes, que é bolsonarista desde que nasceu, né? Ele evitou como uma estratégia, porque sabe que a repercussão é negativa. Imagine o Ciro, que nunca foi bolsonarista. Isso a gente não pode colocar isso. E ainda mais que a mulher do Bolsonaro deu fora nele. Foi um favor que ela fez pro Ciro. O Ciro deve ter levantado as mãos e ter dado graças a Deus. Agradecido demais. Porque foi um favor. Ainda bem que ela falou, porque aí Eu me desobrigo e espero, né? Eu não preciso nem fazer essa disputa agora. Não preciso nem dar essa satisfação. Ela já deu aqui de como é que vai ser. André Fernandes ficou mais calado, você não escuta mais ele falando muito. Por quê? Parte dessa estratégia de manter
à direita, manter aqueles 25% do voto da extrema, mas não se comprometer, não se implicar sendo apoiador de Bolsonaro. E no segundo turno tem aquela coisa, não, mas agora quem quiser vir me apoiar, eu tô Claro, aqui, né? Aí fica mais confortável. Meu segundo turno é sempre mais Até confortável. o PT vai querer o PL Exatamente. do lado O PT tá querendo União Brasil também, né? Não, Tanto local como nacional. Que seja dito. Agora a gente já tem que... Quase tá terminando o episódio. Vamos falar um pouquinho do nacional. Fala um pouquinho dessa Vale-me chuva, Deus, pelo amor de Deus. Porque eu acho que é assim, tem que ainda falar. teve uma providência divina, porque se eu fosse... eu sou ateia, certo? Mas quando eu vi um raio cair naquele negócio, naquele pessoal, eu falei, gente, se eu fosse crente, eu ia achar que era um sinal divino. Que esse povo não tem que estar metido ali, não. Eles estão do lado errado. Que é isso? Que Mulheres, olha, Santa Bárbara não falha. Santa Bárbara, Yansan trabalhando, aí pá! Santa Bárbara não falha. Yansan, cadê algum? Não, eu sei assim, Brasília cai muito raio. Teve um dia que eu estava chegando em Brasília e o avião teve que ficar voando lá em cima porque era raio. E assim, eu fiquei muito impressionada. Eu nunca vi tanto raio. Eu nunca vi. Morrido. Era muito. Mas desceu. Teve uma E amiga aí, minha. numa chuva dessas, eles foram E irresponsáveis. outra Demais. coisa, fazendeiro sabe que não pode botar o gado perto da cerca. Pois é. Todo fazendeiro sabe, você cria medo de gado, foi bem na Adriana, cerca Adriano. Você não bote o gado longe da cerca. O gado ficou aonde? Botaram na cerca. Mulher, e diz, e neste morrido com certeza, porque uma amiga minha que mora lá disse que tinha trovão. Teve um trovão lá que rolou, Maria. que ativou os alarmes dos carros, todinho do prédio dela. Disparou os alarmes, de tão estrondoso na que foi. vida que eu ia Aí morar você em Brasília. pega um foleragem daquele, arriscando a vida dos outros, mantendo. 18 mil pessoas, não foi muita gente não, mas 18 mil pessoas é gente. Ele podia ter sido responsável por uma tragédia. E eu fico só pensando, viu, Paula, que assim, isso me dá muita raiva. Mulher, tu imagina se fosse uma caminhada da Gleisi Hoffmann pelo Lula, no meio daquela chuva. Mulher, este Brasil tinha vindo abaixo. No outro dia, a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão, estava todo mundo com medo, eu não vou dizer o quê, mas com medo o povo vivo. E assim, se normalizam os absurdos que a extrema-direita faz, como se fosse, não, é do métier deles, é isso mesmo, eles agem assim. Cara, foi de uma irresponsabilidade tremenda, né? Assim, eu fiquei... O João Pimenta é um humorista que eu adoro, e ele fez um vídeo que me representou muito, o João Pimenta, que era ele vendo assim as imagens, aí ele fazia assim, ó. Ria assim, aí parava de rir, porque eu fiquei, não vou rir desse povo atingido por raio, não, porque eu fiquei meio assim. Pecado. É pecado. Mulher, mas que absurdo, o que me deu mais raiva foi a irresponsabilidade, né, de colocar a vida das pessoas em risco para você aparecer, porque aquilo ali foi pro Nicolas aparecer e se reeleger. Só para isso. E assim, os meninos novos desse jeito, tudo quengado. Ai, Eles não podem mas dar tem uma isso. caminhadazinha, tudo quengado, tudo com as pernas morrendo. Eu vi um vídeo, o André Fernandes, o André Caneco, deitado no chão, com as pernas para cima, alguém puxando, fazendo massagem nas pernas dele. Porque não conseguiu caminhar. Tava caminhando e doeu as pernas, sei lá. É tudo atleta. Uns meninos novos desses. Eu fiquei chocada. Uns chocada. dias de caminhada, né? Eu não vou- mas mesmo assim. Foram 5 O pessoal dias faz de caminhada ali, faz Vamos pro Canindé, Eu não vou menino, falar não, porque assim, né? Tá uns 5 quilômetros eu já fico com preguiça, então... Ei, gente. Mas O pessoal não vai pro Canindé a pé, não? Esse povo nunca foi, não? Pro Canindé pagar promessa. 5 dias é foda. Ei, mas o melhor, não fui eu que reparei, mas eu achei maravilhoso o post do Pirambu Pensante, o perfil no Instagram, que diz que, rapaz, malandro é malandro e mané é mané, né? O Capitão Wagner pegou um avião para Brasília, ele e a mulher dele, a Daiane, chegou lá com a sua bandeirinha, sua blusa Acorda Brasil, fez lá 2 vídeos, 3 vídeos, bateu umas fotos, falou lá, Acorda Brasil, veio-se embora. E foi-se embora. Com um ar de missão cumprida, enquanto Missão os otários... cumprida. Aí pegaram lá meia hora de chuva só, papapá, com as... Menina, olhei, e saiu lá como o participante patriota. Isso vai de avião, mulher? Pega 1 quilômetro de caminhada. É porque tinha outros compromissos, Emily. Aí não dá. Mas ele botou a culpa na mulher dele. Disse, não, a Daiane não ia aguentar. Botou a culpa na mulher.
que a mulher não ia É uma aguentar fazer a sacanagem isso aí. caminhada. Isso é uma sacanagem. Sei não. Viu? Ó, agora, só falando bem rapidinho, assim, também pesquisas nacionais. Teve uma pesquisa que aí eu acho que deve ser da direitona mesmo, assim, chama Apex Futura, saiu semana passada, que deu o Flávio Bolsonaro ganhando em todos os cenários, contra o Lula. Eu não vou nem comentar. Isso aí, mas assim, de todo jeito, uma outra pesquisa, Atlas Intel, que foi divulgada uns dias antes também, mostra o Lula na frente, mas numa situação assim que não está com aquela distância toda, né, do pessoal da direita. Então, tanto em relação a Flávio como em relação a Tarcísio, num eventual segundo turno fica bem apertado. Que é assim, o segundo turno é aquela coisa mais inexistente no momento, porque não tem nem o primeiro turno, né? Ninguém sabe nem o primeiro. Mas assim, é isso. O confronto direto mostra que a polarização ainda existe. Pode ser uma pedra ali na direita, vão votar na pedra. Isso. E aí, é isso, né? Essa é a realidade mas que a gente pode falar isso da esquerda também, né? Pode. Mas, assim, se não fosse o Lula, quem fosse o nome do Lula, a esquerda estaria tava todo mundo mirando nele também, certo. né? Por causa da situação de polarização. Exatamente, mesmo. por conta dessa situação que ela ainda existe, não é? Porque o Bolsonaro está preso, que ele deixou de ter um bolsonarismo aí existente. O bolsonarismo existe, o conservadorismo existe, a extrema-direita está aí também gritando. Então, essas forças continuam. A minha tendência é acreditar, claro, que depende muito, a minha bola de cristal, vez por outra quebra, aí não dá para confiar demais. Mas a minha tendência é achar que vai ser repetir 22, assim, vai ser apertado pouquinho. daquele jeito. Ai, Jesus Cristo. Eu tava eu tão acho. otimista para ser assim, logo no primeiro turno. Ai, meu Deus. Eu não tenho esse... Eu acho que ainda vai acirrar muito a disputa. O Lula ainda tem umas coletas aí pela frente, né? Do imposto de renda. Ele tem umas entreguinhas que tem pode umas ser entregas, que, né? O pé de meia. Mas aí eu não sei qual é o potencial de capilaridade que essas entregas vão ter. Né? Porque, bem, se a gente for pelo olhar de quem é antipetista, e aqui eu não estou falando da direita, pode ser uma pessoa que se diz de centro, né, nem lá nem cá, vai olhar e vai dizer assim, não fez mais do que a obrigação como representante. Nem associa, né? Mesmo, assim, evita associar. Social, assim, se deixou de pagar o imposto de renda porque ganha menos de 5 mil, vai achar que, não dar o que é do jogo, disso, né? né? É isso mesmo. Tá nem aí. Então assim... Mas assim, o governo tem que insistir na propaganda disso. Exatamente. Tem que falar, olha, isso só está acontecendo porque foi esse governo que fez. E aí tem que bater nisso, dizer, inclusive, o quanto foi difícil com esse Congresso Nacional. Exato. Por causa da direitinha. Entendeu? Exatamente. Porque assim, a agenda que foi proposta pelo governo Lula, que foi eleita, teve muita dificuldade com o Congresso. Demais. Muita dificuldade. E daí, a grande importância da eleição do Senado agora. Porque quem sustentou esse equilíbrio de poderes foi o Senado. Mesmo a gente sabendo que ainda teve umas coisas no meio do caminho que não foram muito palatáveis, né? Assim, mas foi o Senado que sustentou. Agora um comentário de coleguinhas jornalistas assim, maravilhosos, que eu amo de paixão e que tem razão. Assim, o governo está dizendo que está tão preocupado com a eleição do Senado e, por exemplo, aqui no Ceará, quais são os nomes que estão sendo colocados do lado do governismo como principais candidatos? Júnior Mano e Moses Rodrigues, 2 ex-bolsonaristas. Exatamente. Sim. São pessoas confiáveis? Que não são confiáveis, que se claro abstêm em votações importantes para o governo, pedem para fazer xixi. Isso aí é que meio assusta, entendeu? É complicado. É muito, muito complicado. Mas, enfim, vamos ver, né? Sim. Que botem a mão na cabeça em relação a isso, porque não adianta nada eleger e depois não ter lá a pessoa que vai defender. Não adianta. Vai piorar a situação, isso sim. Pode crer. Vamos para o momento do desabafo agora. O momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Diz o teu, Camila, que vai dizer logo o teu. Posso dizer. Internacional. É porque, assim, só protesto mesmo com relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu fico assustada. Eu acho que a gente tem que ficar assustado com o que está acontecendo lá, com essa polícia miliciana que o Trump criou e que está aterrorizando as pessoas, não só os imigrantes, está aterrorizando a população local, que, de algum modo, não é contra os imigrantes. As pessoas têm amigos imigrantes, você sabe? Têm vivências, vivem ali com os imigrantes do lado. E aí, isso está virando um terrorismo, quase uma guerra civil. Então, assim, eu acho que é uma situação tenebrosa que está acontecendo e ninguém vai fazer nada, não existe reação. O mundo está assistindo
essa figura esdrúxula, que é quase como se a gente estivesse repetindo assim, um pedaço terrível da história, que foi ali o Hitler fazendo as doidices. Agora, a mira é outra. Lá, na época do Hitler, eram judeus, né? Tinham outras etnias, tinham ciganos. Agora, ele está mirando nos imigrantes, né? Como os inimigos da nação. Então, é uma coisa horrorosa. E aí, só uma recomendação, que eu estou apaixonada por um disco, aí eu quero recomendar para os ouvintes. É o disco Criolo, Amaro e Dino, do Criolo, que foi lançado agora há pouco tempo. Gente, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Estou absolutamente apaixonada por esse disco. É o Criolo, né? Que é esse rapper, né? Canta hip hop paulistano. O Amaro Freitas, que é um pianista pernambucano. E o Dino de Santiago, que é um músico cabo-verdiano. Como é o primeiro nome dele? Santiago? Dino de Santiago. Tá. Ele já cantou com a Madonna. Uma época a Madonna morou lá em Portugal e descobriu o Dino e ela ficou louca, assim, cantou com ele e tudo. Foi legal. Ai, que legal. E, gente, escutem. Tá em todas as plataformas. Escutarei. Vou anotar a recomendação. Bora, Meu disco Deixa a Meu Inês disco é a falta de fiscalização no calçadão da Beira-Mar. Certo? Recentemente, eu estou falando isso porque eu estou fazendo o link com aquele atropelamento de uma turista baiana, que inclusive está com traumatismo craniano. Ela andando no calçadão da Beira-Mar e pá, bicicleta. Menina Paula, ali, todo mundo sabe que quem anda por ali sabe. O calçadão foi tomado de bicicletas e agora desses patinetezinhos elétricos. E o pedestre que se vire e que se cuide. Esse aí foi um caso que era turista, papapá, foi mais grave. Mas já tive vizinho atropelado, tem um vizinho que foi atropelado por bicicleta lá. Aí quando eu estou falando aqui em bicicleta, pelo amor de Deus, porque senão vem o povo ciclista me crucificar, não é a pessoa que se utiliza da bicicleta para ir trabalhar, não. Não é aquele que precisa da bicicleta para... Não. É o ciclista que fica no calçadão da Beira-Mar se exibindo. A maioria é só se exibindo no calçadão. Porque é o que vai correr mesmo, se exercitar, botar as colchonas, ficar com as colchonas grossas, fica lá naquela pista exclusiva de ciclistas. Inclusive, mas eles também não param, não. Tem escrito pare, quando é para a pessoa atravessar, não para, não. Mas tudo bem, tá lá. É aquele pessoal que fica pedalando, sabe? Aquelas bicicletas todo... Muita mulher, aí fica tirando foto. Às vezes eu fico peiticando para cair. Cala a boca. Diga, tão bom de uma queda. Sabe? É esse povo. Eles não estão nem aí. Não aí. E se você for reclamar, pense nos desaforos que você ouve. E eu não vejo fiscalização. Aí o secretário da Regional 2 deu entrevista para a TV Verdes Mares, foi onde eu assisti. O Márcio Martins, ex-vereador, né? Ex-bolsonarista também, que o Evandro botou lá. Ele disse que ele teve a cara de pau de dizer que tem fiscalização. Tem não, mulher. Tem não vejo ninguém de MC, nada, o que seja. A Polícia Militar não é para fazer isso, né? Aliás, a Polícia Militar fica lá na beira-mar também, só olhando o celular e rindo. Não sei o que eles olham naquele celular. Aí, nada. E a bicicleta para lá e para cá, nada. A MC fiscaliza os veículos lá na rua para ver se botaram o zona azul. Que aí multa, né? Dinheiro e tal. Mas na calçada, de jeito nenhum. Pois o Márcio Martins teve a cara de pau de dizer que tem fiscalização. Tem não. E ainda na beira-mar, eu quero replicar, quero assinar embaixo o vídeo do André Kumaru, mais uma vez denunciando os cocô dali da água da beira-mar, ali da orla toda, né? Que vem dos esgotos dos grandes condomínios. E fica por isso. Até ele diz assim no vídeo, Evandro, faz teu nome, cara. Limpa isso, né? Tu ficava para sempre com o nome. Evandro, limpou os cocô. Não era? Cara, legal. É brabo. Mulher, eu tenho 2 discunhã. Um discunhã, eu vou começar pelo Ciro, que eu não comentei no episódio, mas assim, não é um protesto, é só assim um alerta para o companheiro Ciro, que vai ser candidato, né, a governador, vai dar muita entrevista. Numa dessas entrevistas coletivas que ele deu agora, que se eu não me engano foi essa que ele disse que como é que eu vou apoiar o Flávio se ele não é nem do meu partido? Um coleguinha da imprensa fez a pergunta e ele começa a resposta dizendo assim, rapaz, você só faz pergunta fuleiragem, não sei o quê. Tentando tirar de tempo ali, mas assim, primeiro, como eu comentando com um amigo meu, nós estamos em janeiro ainda, viu? Ele não começou ainda a ser questionado e confrontado, não. Segundo, uma pergunta completamente normal. E pertinente. Uma pergunta pertinente sobre como seria o apoio dele
ao Flávio Bolsonaro, caso este seja confirmado como candidato à presidência. Então, assim, é um alerta para ele tomar assim, as maracujinas, saber que será questionado, saber que será confrontado, será convidado a sentar aqui, se quiser, será um prazer entrevistá-lo, e que as perguntas têm que ser feitas. Então, assim, tipo assim, nós estamos em janeiro. Ele nem começou ainda a ser, né, a colocar contra a parede, como o Elmano também vai ser. Então, fica aí a dica, né? Vamos dar uma relaxada, respirar. Meu segundo descunhã, gente, é reincidente. Eu queria questionar o companheiro Evandro sobre a necessidade, a pertinência dele manter, né? Ele faça um estudo aí, veja se vale a pena manter esses painéis de LED espalhados pela cidade com propaganda. Eu fui parada por uma cunhazete, a Rejane, inclusive, cheiro para você, Rejane, no shopping ontem, falando, olha, eu moro bem pertinho de um painel de LED que tem ali na Rui Barbosa. Não tem cortina que dê jeito. A luz entra no quarto, a luz entra com tudo. Além desse problema de poluição visual, iluminação que reflete lá na casa das pessoas, tem a questão da acessibilidade. Seu Márcio Martins, o painel de LED em frente ao Ideal Clube, que tampa, que está bem pertinho de uma parada de ônibus, continua lá. Não tem cadeirante que passe ali. Não tem cadeirante que passe ali. E continua lá. Então, é para a gente... O Lucas Rosolini, que é um arquiteto e urbanista, já esteve aqui conosco, é uma fonte nossa, fez uma consulta à SEUMA questionando qual é a legislação que permite. Isso, mês passado, não teve resposta ainda. Então, assim, é um apelo mesmo para a prefeitura avaliar. Vale a pena? Então, é que não deve ter, né? Não deve ter uma legislação que regulamente isso. É isso, gente. Meu Deus descunhando. Ó, vamos dar os cheiros agora. Pense nos seus cheiros. Pense nos seus cheiros. Pense logo. Eu tô com uma lista, viu? Mulher, vai, eu tá. Tu viu? É que eu fui pro pré-carnaval. Eu fui pro pré-carnaval. Fui pro pré-carnaval, volta cheia de obrigação. Cheia de cheiro. Ó, começar pelo pessoal da banda Rebento, os médicos maravilhosos de esquerda, que eles vão voltar a tocar. Eles deram uma pausadazinha assim, deram um tempinho, mas vão voltar a tocar dia 8 de fevereiro, lá no Bar Violi, no Benfica. Tá marcado já, vamos lá prestigiar. Vai ser massa. Já estamos anunciando. Adoro dançar quando eles tocam, porque é cheio de médico. Aí eu posso pular, não tem negócio de se preocupar com o coração, com as pernas, nada. Cheio de médico. Exatamente. O joelho, tem de tudo. Tem ginecologista, tem pessoa, tem cardiologista, tem tudo. Então é uma maravilha. A pessoa precisar de um ginecologista no pré-carnaval. No pré-carnaval. Não é o melhor, não. Estás grávida, Paritão? Melhor não. Mas, ó, cheiro. Aí um cheiro pro pessoal do Luxo da Aldeia, que tá tocando às sextas-feiras lá no Mercado dos Pinhões, nesse pré-carnaval. Maravilhoso. Vão fazer 20 anos ano que vem o Luxo. Parece que foi ontem. Aí vai. Ó, o povo pedindo cheiro, vai cheiro. O Felipe Lohan e a Silvia Cláudia, que é mãe dele. O Felipe, minha mãe te adora. Eu falei, só tua mãe? Aí ele, não, eu também. Um beijo pra vocês dois, viu? Felipe e Silvia Cláudia. A Silvia Souza, o Matheus Paixão me parou e falou assim: eu sou apoiador das antigas, viu? Desde a época que o auge era um horror. Falei, então você merece mais do que o cheiro. Manda o que pra ele, pro Matheus Paixão? O que ele quiser, cerveja. Ou então um sonho desse. Um sonho bem quer um pão de queijo, Matheus? Se quiser também, morangos, uva. O que quiser. A gente maravilhoso. Manda tudo, mulher. Eu mando vinho português, mando tudo. A gente só tem que agradecer, viu, Matheus? Obrigada por nos apoiar há tanto tempo. O Jefferson Reinaldo, que é cunhado da Germana Pinheiro, jornalista que eu amo, maravilhosa da TVC. Ó, um cheiro também pra ti, Jefferson. Andréia faz a comunicação lá do Conselho Regional de Serviço Social. E aí tem um bocado de gente do mesmo conselho, né? A Lorena Gomes Moura, a Sandra Mello e todo mundo lá, toda a galera do Conselho Regional de Serviço Social que diz que escutam a gente. É o pessoal tudo fã. Aí tem a Letícia e a Luísa, são irmãs. A Letícia é advogada e toda a turma do Boteco do Muricy que a gente encontrou lá também outro dia. A Isabela. A Isa, que é a dona. É ótimo. Pois é isso, foram os meus cheiros. Eu também tenho cheiro. Uma lista grande também. Hein? Tu também tem? Não, tu também tem uma lista grande. Ora, para ler esse cheiro aqui, é bem assim no coração dela, um abraço bem apertado. Minha colega Leda Brito perdeu o marido dela em dezembro, no último dia de dezembro. A pessoa morreu no dia 31 de dezembro, foi. 57 anos de casado, mulher. Sabe desses namoros que começam menino? Pois foi. E
Leda Brito, um beijão para ti, que e o João deve estar num lugar bem legal. E para o Jean Batista, que é o filho deles, né? Que é casado com a nossa Ana Karina, professora Ana Karina, do PSOL. E a Ana Karina está dando a maior força para a sogra, né? No caso, a Leda. Um beijo para Paulo Henrique, ele é do Centro Espírita André Luiz. Olha o que ele quer? Cachaça, aviador. Menino, o pessoal tão explicou, né? Pensa que eu tenho dinheiro, eles vão cheio de dinheiro para comprar. Pois, mas vai, Paulo Henrique. Merece. Beijo bem grande, merece. Vai, aviador, não sei se tu quer a prata ou a dourada, vou mandar as duas. Pronto. Rayana Lima. Na conta do cão, né? Rayana Lima, da Tribo das Linhas. Eu me encontrei com ela, entrei numa loja que vende produtos só de gente preta, que faz blusas, vestido, acessório. E ela estava lá, é gerente. Olha, Cunhã! Rayana Lima, e ela é da Tribo das Linhas. Ela faz os crochê, a coisa mais linda do mundo. Que massa. Que eu fui ver no Instagram dela. E um beijão, esse é de nós três, para todos da Associação Cultural Afro-Brasileira, Bloco Afoxé, Camutuê Alaxé. Acabaca. Mais conhecido como Afoxé Acabaca. Que nós conhecemos resumindo, Afoxé Acabaca. Ave Maria, mas esse nome todinho, mulher, nunca decorei, por isso que eu escrevi, ainda botei preto. Tu é doido, é? O Afoxé mais antigo do Ceará, fundado em 2006, tricampeão do Carnaval de Rua. Quinta-feira, quinta-feira, ele está com o episódio 4, amanhã, no caso, abertura do Carnaval da Secult do Estado, do Teatro Zé de Alencar. Sexta-feira vai para a Praça dos Leões, e no dia 2 de fevereiro estará no Poço da Draga, no evento Rosas para Iemanjá. E dia 17, no Carnaval mesmo, desfile na Domingos Olímpio, até ele convidou a gente para desfilar no Afoxé. A gente agradece as camisetas, mandaram pra gente. Obrigada, linda. Menina, olha que tá bonita. Obrigada linda, mesmo, linda. gente. E bom carnaval, né, pessoal? Massa, vai ser massa. Meus são bem rapidinho para passar a bola aqui para Paula. Um beijo pro Vitor, da Cefim. Vitor foi influenciado pela Renata, que é nossa ex-colega da UFC. Renata foi para a Cefim, evoluiu de carga, armaria. E Vitor agora, filho, escuta antes dela, fica cobrando que ela escute logo para eles comentarem o podcast. Pois um cheiro, viu? Obrigada e seja bem-vindo, Vitor. Para Thalita, mulher, que eu encontrei no banheiro do Aterrinho. No pré-carnaval, eu vou ao banheiro 50 vezes. Não tem aquele meme que quer me sequestrar? É só você ir no banheiro do Aterrinho, porque eu bebo cerveja e fico, indo ao banheiro. Depois eu encontrei a Thalita lá, bem pertinho do banheiro. E a Rejane, que foi essa aqui que terceirizou o descunhando dela dos painéis de LED. Um cheiro para ela também. Mulher, nós esquecemos de anotar o da Lívia Saboia. Lívia Saboia, filha de Ciro Gomes, com Patrícia, Patrícia Saboia, que indicou lá, teve uma postagem do perfil Pátio Hype, que, se eu não me engano, é ela que gerencia, indicando marcas de mulheres cearenses. Ela pegou e botou o nosso nomezinho lá. Foi. Obrigada. Oi, Lívia. A gente fala aqui do Ciro, mas, é tudo... Lívia Saboia Gomes. É Obrigada, muito Lívia. Muito fofa. Conheci a Lívia pequenininha, criança. Eu já conheci adolescente, assim, ela mas incrível, assim. Obrigada, viu, Lívia? A gente agradece. Paula, manda. Vamos lá, vou reforçar o cheiro pro Luxo, que é o meu pessoal do pré-carnaval maravilhoso, que eu amo muito. Um cheiro para eles, né? E aí tem alguns cheiros que são os fãs das cunhãs, que eu não tenho como deixar de dar. Marcelo Mapurunga, um amigo querido que sempre escuta vocês e pediu, da outra vez que eu vim, fez eu prometer que o cheiro iria para ele. Então, Marcelo, guardou foi tempo esse cheiro, não guardei, foi tempo, mas um cheiro para ele, para a Mili e para a Ana, que também sempre escutam vocês. E para Mona Lisa Soares, linda, maravilhosa do Letem, que tá com um bebezinho, tá de licença maternidade, aí tá um pouco mais distante das análises eleitorais, mas já ela volta também, porque já disse a ela. Vai ter é animado, não tem jeito. Assim que você quiser e puder, você corra lá pro estúdio pra gente fofocar. Porque mãe, ela tá lá amamentando, tá só vendo notícia, ela tá só consumindo tudo, com certeza. Exatamente. Ela deve estar endoidando. Tá acompanhando, mas tá concentrada ali no Noah, né? Que é o assunto da vez dela. Dando de mamar e o pobrezinho Noah só sugando política.
Coitado. Pois, Paula, brigadíssima. Foi gente, massa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Adorou. Sempre. Assim, excelentes né, comentários maravilhosos. Acho que enriquece muito. E é isso, né? O assunto vai render que só. A gente vai precisar muito desses olhares assim especializados para trazer explicações mais claras para todo mundo que nos assiste. Pois bora terminar, né, gente? Chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos demais a sua companhia. Obrigadíssima por estar aqui com a gente até o finzinho. Obrigada. Lembrando, se quiser apoiar o podcast, bora apoiar. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pode ser pelo Orelo também, que dá certíssimo demais, qualquer valor já ajuda muito. Na produção do episódio estivemos eu, Camila Fernandes, a Ebele Rebouças e a Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação e edição e pãezinhos e sonhos e agora, nossa, até sonho aqui da Pro Produções, que a gente chama de paixão. A trilha sonora é a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, a gente se encontra na próxima semana. E acompanhe as nossas redes sociais, vai ter sempre mais novidade por lá também. Não esquece, tá bom? Cheiro, tchau.